Vamos falar um pouco de Git Flow, de Continuous Integration e de Trunk-Based Development. O vídeo é um pouco mais sobre Git Flow, eu quero falar o que eu acho que não faz sentido no Git Flow e o porquê que eu, na prática, acabo não seguindo nenhum desses três aqui à risca, tá? Eu acabo fazendo um misto, porque eu acho que tem ideias boas em cada um desses aqui. Eu vou te explicar o que é Git Flow, o que é CI, por que existe um, por que existe outro, quais ideias boas tem em cada um. Antes disso, se você deve, trabalha na área, ganha ali 4.500, 5.000 reais ou mais, tá na hora de aprender a investir bem, aprender a investir em ativos de valor e ter acesso aqui ao VP. Na UVP você vai aprender a investir em renda fixa no Brasil e fora, você vai aprender a investir em reservas de valor, né, como ouro, Bitcoin, outras coisas que você quiser, aprender a investir em ETFs no Brasil, nos Estados Unidos, na China, em qualquer país que você queira investir, e você vai sair de lá um investidor com 100% de garantia. Se você não se sentir seguro para investir, você pode de fato ele pedir o seu dinheiro de volta, você vai ser 100% reembolsado, né, não tem risco nenhum nesse sentido. Quem dá as aulas é o Raul Sena, sujeito à análise de crédito, você pode ter esse cartãozinho aqui que dá 1% de cashback na fatura e sala VIP em aeroporto. Você vai ter acesso também à plataforma de investimentos da UVP, que é a que eu uso para investir no Brasil. E é bem legal, tá? A UVP é uma comunidade incrível, com muita gente, muito conteúdo de quem entende bastante mesmo sobre investimentos. Clica no link ali na descrição, tá? Clica aqui em Faça sua análise de perfil, para você ver se a UVP faz sentido para você e a UVP ver se você vai ser um aluno que pode tirar proveito disso de fato. Preenche o questionáriozinho rapidinho e vem para a UVP, que é a melhor escola de investimentos do Brasil. Em 2010, um cara chamado Vincent Dreesen inventou, né? Surgiu com isso daqui, com o que a gente hoje conhece como Git Flow. É importante a gente ter essa noção de tempo, de que 2010 foi quando ele veio com isso, porque 2010 é outra época. Isso daqui, para 2010, é uma melhoria tão grande, mas tão grande com o que estava sendo praticado na época, que a gente não pode falar que isso daqui é algo além de genial. Sinceramente, a empresa mediana, das que eu trabalhei pelo menos em 2018, era muito pior que isso daqui, tá? 2018, imagina 2010. Qual que é a ideia por trás do Git Flow? Tá aqui explicadinho, tá? Você vai ter as branches, você vai ter sua branch main, você vai ter ali algumas branches de hotfix, algumas branches de release, as branches de release vão ser mergeadas para main, uma branch dev e algumas branches de feature, né? Então as branches de feature vão sendo mergeadas nas branches de dev, você vai fazendo hotfixes ali para main e para dev, e em algum momento quando você quiser lançar o seu software, você tem branches de release. Isso aqui tem algum certo nível de organização, isso aqui permite que você selecione snapshots em específicos em cada período de tempo para lançar isso daqui para main, é bastante vantajoso. Existe aqui a possibilidade de a gente mergear hotfixes, né? Algo super interessante também. E existe também uma separação aqui, em que aquele código que está em produção servindo aos clientes é diferente daquele código que está sendo desenvolvido e possivelmente tem bugs, possivelmente tem problemas e etc, né? Hoje em dia, com o avanço de CI e CD, com o fato de que várias empresas têm integrado o software continuamente, a gente tem que a indústria tem convergido cada vez mais em trunk-based e talvez até CI, mas CI eu não vejo sendo praticado. E na verdade o que eu vejo é que muitas empresas na prática fazem um misto entre Git Flow e Trunk, tá? É algo, um meio termo entre os dois. Por que eu trouxe que em 2010, né, que veio isso daqui? Por que é importante ressaltar isso? Porque o próprio criador, o próprio Vincent, em 2020, no mesmo post que ele criou aqui o Git Flow, ele veio argumentar que apps web passaram a ser continuamente integrados e raramente feito rollback. Então você não precisa suportar múltiplas versões de software rodando no mundo real. A mente do Vincent, quando criou o Git Flow, era uma situação diferente, ele viveu um contexto diferente do contexto moderno de software web. E o próprio Vincent veio a sugerir que 10 anos depois, ele sugeriria para a maioria dos softwares adotar um modelo diferente, um modelo de GitHub Flow que não é o modelo que ele sugeriu. GitHub Flow é muito mais simples. Você vai tirar muitas dessas branches aí, tá, que você não precisa, e você vai ter aqui o que a maioria das empresas faz, que é criar uma branch, fazer mudanças nessa branch e mover essa branch, às vezes para dev, às vezes para stage, às vezes para main. Você tem um modelo que seria um pouco mais simples. Você tem um modelo que teria aqui, né, a nossa main, que embaixo você vai ter de repente feature 1, feature 2, volta e meia você vai mergear essas features aqui ou para main ou para dev e depois para main. Isso acontece porque a tecnologia permite que hoje em dia a gente dê rollbacks de maneira um pouco mais facilitada, né? A gente não precisa mais tanto dessas branches aqui de release. Hotfix você ainda vai criar rapidamente para consertar alguma coisa, tá? Mas hotfix, conceitualmente, ela vai ser muito parecida com uma branch de feature, meio que não tem diferença. E você pode, dependendo da situação, talvez até cortar a sua branch dev. E, né, para voltar para uma situação atrás, fazer o rollback é bastante facilitado, por isso que você não precisa mais de tanta coisa. Na época em que o Git Flow foi inventado, a gente não tinha essa ideia de entrega contínua tão frequente. Era mais trabalhado com os releases mesmo, você tinha as versões, né? Você pode olhar aqui, ó, aqui na nossa foto a gente tem V0.1. Atualmente você vai olhar a versão de um software, provavelmente vai ser V0.1.2.12.112. Você tem versões muito mais incrementais, versões muito menores. Você tem que, ao invés do ciclo de se juntar várias features num release e esse release ir para main em algum momento, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, cada feature exclusivamente
tá indo quase que direto para dev e quase que direto para main, se possível até no mesmo dia. Quanto mais a gente se aproximar desse modelo, mais a gente está se aproximando de trunk. Qual que é a diferença entre trunk e o modelo aqui que a gente estava olhando agorinha mesmo, né? O modelo do GitHub Flow? Cara, quase nenhum, tá? Trunk é um pouco mais agressivo. Trunk é um modelo que salienta muito branches de features que vão viver o mínimo tempo possível pra gente conseguir fazer algo que funciona e mergear para main, certo? Então você vai fazer ali uma feature, que é a menor feature possível que cabe de maneira concisa, né? Que não é uma feature quebrada, e mergear isso para main imediatamente. E o mais extremo disso ainda seria o CI, o Continuous Integration, que você vai estar todo dia commitando direto na main. Claro, o seu commit não pode quebrar o software que está em produção, né? Então você provavelmente vai esconder atrás de um módulo, atrás de uma feature flag, e vai commitando direto na main. O X da questão, que a gente está chegando aqui, é quase que um espectro. Ninguém explica isso dessa forma, tá? Não sei porque que tem tantos esses termos aqui. E eu falei lá no começo do vídeo que eu ia falar que, pô, eu não vejo ninguém seguindo essas coisas exatamente à risca, porque eu acho que é quase que um espectro. O espectro é o seguinte, né? A gente vai começar aqui com o Gitflow. Acima do Gitflow, a gente vai ter o GitHub Flow. Lindos nomes, né? Não causa confusão nenhuma. A gente vai ter Trunk, a gente vai ter, né, CI, Continuous Integration, tá? Passando rapidamente por cada uma delas, então. Git Flow, que a gente viu aqui, né? Várias branches. GitHub Flow, esse segundinho aqui, em que a gente salienta a importância de ter a feature sendo mergeada direto para main, ou às vezes para dev, depois para main. Trunk, em que a gente enfatiza a necessidade das features serem desenvolvidas rapidamente, as branches de features viverem pouco tempo, e a gente vai agressivamente mergeando. E Continuous Integration, que a gente vai comitando direto na main. Isso aqui é um espectro. Isso aqui é um espectro sobre o quê? Quanto mais pra cima você tá, você vai ter mais feedback mais rápido, certo? Se no Gitflow eu preciso esperar até uma release pra ter um feedback de se meu software tá funcionando ali em prod ou não, né? No GitHub Flow, como eu não trabalho mais tanto ali com os releases, eu tenho um pouco mais rápido. No Trunk, como as features, elas vivem muito pouco tempo, né? A ideia é que eu termine uma feature ali em 1-2 dias, ela vive menos tempo ainda. No CI, eu tô comitando todo dia na main. No momento que eu comitei, eu já tô obtendo aquele feedback. O problema é que quanto mais feedback eu tenho, eu vou ter o caminho inverso aqui, né? E quanto mais pra baixo eu tô, mais eu tenho o tempo de teste. Pô, se eu vou fazer uma release a cada 2 meses, eu vou testar a minha release ali. Se eu fiz uma feature, eu provavelmente vou testar a feature inteira. Provavelmente, aqui com GitHub Flow, eu com certeza estou trabalhando com pull requests. No GitHub Flow, eu também com certeza estou trabalhando com pull requests. Em Trunk, eu muito provavelmente estou trabalhando com talvez pull request, talvez PP, né? Vamos colocar aqui pair programming. E com certeza testes. Em CI, eu não tenho tempo hábil para revisar um pull request, né? Se eu tô comitando direto na main, quer dizer que nem tá sendo criado o pull request. Eu tô necessariamente trabalhando com pair programming e necessariamente trabalhando com uma suite extensiva de testes automatizados. Então nota, para que seja possível eu adotar um modelo de integração contínua, é quase que imprescindível que eu tenha testes end-to-end, porque se eu tô comitando direto na main, eu preciso garantir que muita coisa não tá quebrando no meu commit. Se eu, ao invés de estar comitando direto na main, eu tô, né, comitando essas features aqui em outro ambiente, de repente um ambiente dev, certo? Eu adiciono um ambiente dev aqui, aí eu consigo ter um QA, por exemplo, eu consigo fazer algum tipo de teste manual, eu consigo rodar algum tipo de teste na minha branch, né, em dev. Se eu comito direto na main, não dá pra fazer isso? O Gitflow, ele encoraja essa branch dev aqui, que eu não acho que é uma prática ruim, tá? Eu acho que é uma prática bem legal, eu acho que para muitas empresas vai fazer sentido isso, porque existe um custo muito grande de você criar uma suite extensiva de testes. Se a sua empresa não tem uma suite extensiva de testes que vai prevenir regressão, provavelmente ela deveria ter, mas se ela não tem, eu não acho que tem como você adotar Continuous Integration. Tipo, cara, pra mim não parece possível. Parece que vocês vão estar quebrando a main o tempo todo. O problema disso daqui, eu acho que todo mundo consegue ver isso aqui claramente, é que a branch dev e a branch main vão ficar em vários momentos desincronizadas. Quando você tem muitas branches assim, começa a dar um drift, começa a causar muito conflito, as coisas começam a ficar muito diferentes e experiência normal, não tá? Experiência padrão de várias empresas. Em algum momento você vai pegar essa branch dev aqui, você vai nucar ela, você vai deletar a existência da branch, vai clonar a main e o clone da main vai ser a sua nova dev. Cara, isso aconteceu várias vezes em empresas que eu trabalhei, tá? Tipo, você tem que dev vir o futuro e main vir o presente, só que em algum momento tem um drift muito grande, aí você precisa nucar alguma coisa pra fazer sentido. Então, né, quanto mais branches a gente tem, quanto mais tempo a gente demora pra integrar esse código, menos ciclos de feedback a gente vai ter, o que é ruim. Mas também a gente não pode ser, eu acho, muito ingênuo de achar que a gente só consegue mergear pra main sem testar se a nossa empresa não estiver adequadamente preparada pra isso. Claro, se a gente estiver todo dia trabalhando com pair programming e a gente tem uma suite de testes absurda e a gente tem uma cultura
escalável de testes end-to-end, de testes de integração, né? Se isso tá imbuído na cultura da empresa, a gente consegue se aproximar muito de CI ou até praticar CI de fato. Se não, não tem como. Se a empresa não tem uma cultura muito forte de ownership do código, não tem como. Você percebe também, né, o hotfix aqui, ó, trazer aqui um pouco pro lado, olha a branch do hotfix. Ela tá vindo pra cá, ela tá vindo pra cá também. Às vezes não é o mesmo hotfix, né? Às vezes as versões aqui estão diferentes, que o negócio não... Ele é um bug numa e não é um bug na outra. Você vai ter que possivelmente resolver esse conflito algumas vezes. Se eu só tenho a main e eu tô comitando direto na main, não tem conflito, não existe conflito, né? A gente só tem a main, a gente tem a hotfix, a gente tá comitando direto, não tem conflito. A não ser que alguém tenha alterado o mesmo código, mas se esse for o caso, o conflito vai ser pequeno. Um dos problemas do Git Flow, né, é que ele vai adicionar processos onde a gente poderia automatizar muita coisa. É uma boa prática, eu acho, a gente tentar mover a nossa empresa mais pra cima dessa escala aqui, porque isso aqui nos dá agilidade. E nota, tempo de teste é o que a gente quer minimizar também, né? Testes são um custo. Quanto menos tempo a gente conseguir ficar testando, melhor, tá? Pra isso, pra gente conseguir ir subindo nessa escadinha aqui, a gente vai precisar de CI pipelines, a gente vai precisar de testes automatizados. É interessante a gente ter linting. É bem interessante que eu consiga rodar o meu software localmente de maneira rápida, de maneira que eu consiga replicar tudo o que está acontecendo em produção na minha própria máquina, né? Eu preciso que o meu ambiente de desenvolvimento seja adequado, porque afinal de contas, se tiver muito diferente, se o software rodar de uma maneira muito diferente na minha máquina do que em produção, enquanto eu estou criando o meu commit para mergear para produção, eu não sei se isso está causando problema, porque, né, ele tá rodando muito diferente do que na minha máquina. Extremamente importante, feature flags. Eu acho que é quase impossível você ter CI sem ter feature flags, né? Por quê? Se eu tô comitando direto na main todos os dias, e eu tenho uma feature que demora 5 dias para ficar pronta, eu vou estar comitando features incompletas na main. Se eu estou comitando features incompletas na main, eu quero separar. Enquanto eu estou desenvolvendo, ela está escondida atrás de uma feature flag que vai impossibilitar ela de rodar. O nosso software tem que estar modularizado necessariamente, o bom de CI é que obriga a estar modularizado. E aí, quando isso estiver pronto, eu flipo minha feature flag ali, ou eu deleto a feature flag. Na verdade, o ideal é você pegar a feature flag, botar, tipo assim, 20 usuários para testar essa nova feature, se funcionar, aí sim você deleta a feature flag, né? Essa é uma prática excelente para vários tipos de empresa. Tem o tal do canary releases, né? E algum tipo de processo de review robusto. Ele pode ser um pair programming, ele pode ser um pair programming com outra pessoa terceira revisando depois do que foi feito. Mas, novamente, se a gente tá comitando todo dia, o seu tempo de review, ele tem que ser rápido também. Onde que eu acho que tá o sweet spot para a maioria das empresas? Tá provavelmente aqui, tá? Provavelmente eu acho que é entre o GitHub Flow e o Trunk. Eu acho que features pequenas sendo mergeadas diretamente ali pra main é legal. Às vezes você vai querer ter um ambiente de dev também pra você testar algumas coisas ali manualmente, porque a gente sabe, na realidade, a maioria das empresas você não vai conseguir ter end-to-end pra tudo, você não vai conseguir testar tudo. É interessante que você tenha a dev pra poder fazer esse tipo de teste, né? Ou então, às vezes você nem precisa ter a branch dev, às vezes você pode esconder as coisas atrás de feature flag e criar uma preview baseada na main e usar um usuário que tem a feature flag lá habilitada. Pode ser também. Das ideias aqui que surgiram desde o Git Flow, uma das melhores, tá? É obter feedbacks muito rápidos e ter branches muito curtas, que vivem pouco tempo. Quanto menos tempo você conseguir manter suas branches vivas, melhor, tá? Via de regra, melhor. Git Flow teve esse momento sob o sol. O Git Flow é fantástico. Foi fantástico, na verdade. Eu só acho, e o criador também acha, que passou da época, né? Porque software tá tomado, tá dominado completamente pela web. Git Flow não é mais como a gente faz software pra web hoje em dia, tido pelas melhores práticas, né? Enfim, tem muita gente que faz isso aqui ainda, mas eu não acho que é das melhores práticas, também não acho muito ruim não, tá? É só que hoje em dia me parece que essas ideias aqui trazem uma complexidade, trazem um drift, né? Uma diferença muito grande entre as branches, você tem que ficar reconciliando as coisas ali o tempo inteiro, você adiciona processos burocráticos que não estão gerando tanto valor, na minha opinião. Você enfraquece uma das coisas mais valiosas que se soube desde Agile, que é o ciclo de feedback rápido, né? Quanto mais rápido você botar software na mão do cliente, melhor. Então, se a sua empresa se encontra numa situação assim, primeiro saiba que ela tá numa situação ok, porque eu comecei minha carreira zipando a codebase, subindo lá pro software, pro servidor via FileZilla, e você bota o negócio pra rodar de novo. Era assim, cara, era assim. Era um caos completo. Se a empresa estiver usando o Git Flow, ela já não tá muito mal. Mas enfim, se você quiser evoluir disso aqui, tá? É muito, muito, muito interessante aumentar testes automatizados. É muito, muito, muito interessante feature flags. É muito, muito, muito interessante colaboração próxima. Isso significa muitas revisões de código um do outro, possivelmente com pair programming. Quanto mais você aumenta essas coisas aqui, percebe que tudo aquilo que a gente está recomendando para se sair do GitHub Flow, perdão, do Git Flow, é o que vai permitir que você tenha um pouco menos de tempo de teste e que você então aumente a velocidade de que você vai receber feedback do seu código, né? Por isso que eu gosto desse espectro aqui. Você não precisa necessariamente se encaixar em um ou outro, tá? Não tem nenhum problema. É só a gente compreender o trade-off que a gente está optando.
eu necessariamente vou ter menos tempo para testar o meu software se for para CI. É fato, não tem como negar isso. Então, para compensar esse tempo a menos que eu estou testando, eu preciso de mais teste automatizado, eu preciso de mais feature flags, eu preciso de uma colaboração mais próxima. É óbvio, eu preciso de mais olhos no código mais frequentemente. Eu preciso proteger meu cliente, esconder ele atrás de feature flag volta e meia. Por isso que isso aqui é muito lógico, faz muito sentido.